Bom, vamos dar início a mais uma escola dominical e vamos orar, agradecendo a Deus por estarmos aqui nessa manhã, com toda a proteção dele, debaixo da segurança e debaixo de toda a certeza que ele concede que tenhamos no nosso coração acerca das providências dele para que entendamos a sua palavra. Senhor Deus e Pai, bendito é o teu santo nome, glorificado é o teu santo nome, Senhor Jesus. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Pai amado, em teu nome eu te agradeço, Pai, por todos que aqui estão. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nos dirige, nos orienta, Pai Santo, na tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. Miguel, vai lá dentro do escritório, pega as Bíblias que estão lá em cima, por favor, da mesa. Tá lá na mesa, lá. Vou pegar. Irmãos, nós estamos finalizando hoje o estudo sobre a fé. E eu realmente coloquei uma conclusão, que na verdade não podemos chamar de conclusão, mas devemos chamar de uma continuação, mas que revela no finalmente, ou seja, no final, um entendimento acerca de tudo que nós estudamos. Nós verificamos que a palavra de Deus, ela é concedida para orientação. Ela simplesmente se carrega de orientar o homem. Então a Bíblia diz que toda a escritura, não é isso? Divinamente inspirada e proveitosa para redarguir, corrigir, orientar, instruir e por aí vai o homem em justiça. A partir do momento que ela nos instrui, nós caminhamos pela fé. Para pegar, não? Tá. Nós caminhamos pela fé. Deixa a Bíblia aberta em Judas, por favor. Lembra na cartinha que não tem capítulo, mas a gente chama de capítulo 1. Judas. Judas no capítulo 1. Deixa a Bíblia aberta aí. Então, só deixa aberta. Como a palavra, ela nos guia, e nós somos guiados por ela porque temos o que com relação a Deus? Nós temos confiança em nós mesmos, temos disposição para caminhar com Deus, ou simplesmente dependemos da fé concedida à igreja para caminharmos? Os irmãos não concordam com isso, de que sem fé realmente é impossível agradar a Deus? Então pensem, o Senhor concede, por meio da sua palavra à igreja, o entendimento da salvação e molda o coração dos irmãos e começa a habitar uma confiança nele de que você não tinha antes. Mas não é uma confiança que você foi tratado, agora eu tenho confiança. É uma confiança de que você já não tem mais como voltar. Você olha para trás, se você voltar, você volta às velhas práticas e à morte. Não é isso? Não é a verdade? Ninguém gosta de ouvir essa palavra, mas é a verdade. E você volta à morte. Se você prossegue, você também pode encontrar a morte. Você também encontra a morte. Mas com a esperança no coração de quê? De quê? A esperança de quê? Eu parti. A esperança de quê? A vida eterna. Encontrar o Senhor. Isso, vida eterna. Rico e Lázaro. Entenderam? Quando nós falamos de fé, nós falamos da antítese dela. Eu não vou falar contrário. Mas o que se contrapõe, o que se opõe à fé? Incredulidade. A incredulidade, ela pode até estar, mas a incredulidade é dos ímpios. É a dúvida, né? A dúvida. Os irmãos vão ver, não vou falar de dúvida hoje. Que a dúvida, ela não é 100% incredulidade. Ela é tão ruim quanto. Porque a dúvida é uma coisa abominável ao Senhor. A dúvida consegue fazer uma mistura. A dúvida não quer dizer que você abandonou, você apostatou, você teve dúvidas, ou seja, você foi caminhando, foi, chegou no determinado momento e falou assim, começou a mudar tudo. Não, eu vou proceder assim porque aí você começou a tomar conta de você e você pecou. Porque o Senhor lhe conduzia no caminho.
Tem um trecho de Isaías, está lá para o capítulo 30, eu acho, apenas para citação, que fala assim: quando vocês estiverem andando e se desviarem, não é isso, Joyce, do caminho, ouvirá uma voz assim, ó: ei, este é o caminho, andai nele. Coisa maravilhosa, né? O Espírito orientando, Elizabeth, eis o caminho. Ande nele, Elizabeth. Ande nele. Então, vamos ler o primeiro trecho de Judas, que é uma introdutória. Como Judas é pequenininho, os irmãos vão ver que ele sintetizou na carta dele, desde que nós já lemos várias partes, ele conseguiu comprimir todo o ensino acerca da fé, mostrando que os falsos ensinos tentam minar a fé. Vocês já perceberam que o falso ensino, ele não tem como tirar a visão do reino, ele não tem como tirar, inicialmente, enganos como coisa do diabo para ser de Deus, se não minar sua fé primeiro. O que Paulo diz na armadura? Que peça da armadura que representa a fé? Quem lembra? Lembra da armadura? Vocês lembram da armadura? Acho que é o escudo. O escudo ou o capacete? Não, o capacete é da salvação. O escudo é da fé. Com quais podereis apagar o quê? Os dardos, não é isso, irmã Elizabeth? Os dardos inflamados do maligno. Então, ou seja, tudo que vem para você, a fé que segura, não vai me abalar. Vamos ler no versículo... Deixa eu escolher o versículo aqui para não ter que ler muita coisa. Vamos... Judas, passo 5... Vamos fazer o seguinte. Vamos ler o versículo 20. Eu vou ler. Eu quero que os irmãos hoje prestem atenção. Vou tentar ler o máximo, eu sozinho, para os irmãos prestarem mais atenção. O versículo 20. Todos acharam? Uhum. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, estão entendendo aí, ó? Edificando a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai, novamente, ó, vós mesmos, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para... Isso, então entenda bem. Ele manda você se posicionar sobre, ele fala sobre, você não está debaixo, você está sobre. Então o que lembra isso? Você está sobre, lembra o quê? Uma parábola de Jesus. Quem é que lembra? Eu estou sobre a fé. Não lembro de nada, não. Do homem sábio que fez o quê? Construiu na rocha. Na rocha. Então quando você está sobre a fé, ou seja, é como se ela te levasse, fosse te levando. Aí olha só, agora eu preciso pedir para a irmã Beth ler, depois eu vou continuar. Repetir o versículo 21, por favor, para mim. Até o final. Conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Isso. E apiedai-vos de alguns que estão o quê? Usando discernimento. Duvidosos. Duvidosos. Como é que é? Já está no teu? Usando de discernimento. É o 22? É. Interessante essa tradução. Estão duvidosos. Usando de discernimento aí, na verdade, dá para entender o que é. É justamente você falar assim, é o que a Bíblia fala de dúvida. Dúvida, na verdade, essa palavra aqui, ó, apiedai-vos alguns que estão duvidosos. Ele vem falando da vida eterna. Está em divergência consigo mesmo, ou seja, eu me divido dentro de mim. Então não tem como dizer que a fé não está presente mesmo de um modo equivocado. Mas você tem dúvida. Exemplo disso. Você, quando se converteu, alguém vai dizer que teve mais confiança do que o dia da conversão? Por isso você o quê? Deu um passo para Cristo, não deu? Mas a tendência do caminho é o esmorecimento. E quando eu digo que aquele que é do Senhor, que tem seu nome escrito no livro da vida, ele não está dependente de uma linha do tempo.
O Deus já olha todo o caminho dele e diz, ele é meu. Mesmo que esse ele é meu seja lá no final. Lembram da parábola dos trabalhadores? Quem chegou no início, quem chegou no meio, quem chegou no final. Que nós lemos. Então, como ele olha essa situação, o duvidoso, ele se torna uma coisa horrível com relação ao Senhor. Por quê? Porque ele já não observa, não é não crê, ele não observa mais do jeito que tinha que ter observado antes. Exemplo, este é o caminho, anda nele. Tá bom, eu recebi uma ordem para andar no caminho? Eu recebi uma ordem. Só que no meio do caminho, eu vi coisas diferentes. E eu vi coisas que me trouxeram medo. E na mesma hora eu começo a falar assim, o Senhor não falou isso comigo. Mas ele deu uma ordem, andai por esse caminho. O que vai sustentar o Alessandro é a fé genuína salvífica. Essa fé acompanha os irmãos. Só que a dúvida quando entra no coração é porque você literalmente olhou a situação e não lembra mais do que o Senhor falou para você. Eu sempre exorto as pessoas, lembre-se do primeiro dia. Lembre-se que você, com ternura no coração, falou, Senhor, eu quero essa salvação. Lembre-se desse primeiro dia. Porque é esse primeiro dia que vai te conduzir. Esse primeiro dia simboliza uma cidade de destruição, como está no livro do Peregrino. O Santos já leu, o Jorge já leu, Silvio já leu. Ou seja, eu não sei o que me espera, mas eu sei que eu devo sair daqui. Quando você está no caminho, você começa a lembrar das coisas. É o dia em que você devia estar considerando tudo como ruim, mas você considera tudo como bom. Está tudo muito bom. Eu costumo dizer, e não tenho medo de estar errando, de que melhor quando tu está passando tribulação todo dia. Alguém se esquece de Deus no momento da tribulação? Se esquece, irmã Elizabeth? Isso. Então, bom seria, claro que é uma ironia, que tivesse tribulação a vida toda. Lembra da parábola de rico Lázaro? Ele recebeu o quê? Males. E aquilo ali salvou ele? Não, não foram os males. Mas pensa bem, a estrutura de confiança que ele teve que ter, de amor a Deus para ser levado para o seio de Abraão. Pensa bem. Quando fala, e apiedai-vos de alguns que estão o quê? Duvidosos. E salvai alguns, arrebatando-os do fogo. 23. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo deles até a roupa manchada da carne. Agora eu vou explicar isso, olha. Ele manda ter compaixão dos duvidosos. Então isso quer dizer que nós percebemos os duvidosos. Não é uma coisa particular do Senhor. Ele fala, tende compaixão dos duvidosos. Não é isso? Não é isso que diz? Salvando alguns. Esse salvando não é sotéria. Não é sotéria, não é salvação. Ele fala assim, salvando, ou seja, eu expliquei isso a vida toda, as pessoas falam, isso não existe. Judas está dizendo literalmente, salve eles. Verifique a condição deles. Olha, eles estão na dúvida, não permita. E quando fala assim, arrebatando, fala assim, pega a força. Pega a força, tira, dá um jeito, mas salvem alguns. Quando fala essa salvar, que não é sotérica, não é salvação de Cristo, ou seja, eu livro, ou seja, o Alessandro se conduz comigo há muitos anos e de repente eu sou obrigado a falar assim, não, Alessandro, instar com ele a palavra, não faça isso, olha, não faça isso, instar o tempo todo. E há pessoas que falam assim, você não deve fazer isso. É a pessoa, não. Judas, repete, irmã Beth, só o 23, por favor. E salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada de carne. Olha aqui, eu quero explicar muito bem isso, que tem a ver com a dúvida. No grego, esse salvar é sozo. Preservar alguém, a literação da palavra, preservar alguém que está em perigo iminente. Os irmãos se recordam de que eu sempre falo que quando você avisa um perigo, você não avisa com voz branda, assim, olha, você está quase caindo num poço aí, é assim que nós fazemos? Pense bem, um filho, um parente, ele está trilhando uma coisa perigosa, tira ele dali, tira, não é assim que nós fazemos? Se nós fazemos isso, nos orientando pela secularidade da nossa vida, ou seja, no dia a dia, por que não seríamos orientados como Judas está orientando aqui? Olha, por favor,
Porque se ele cair em desgraça, você não tem mais como trazê-lo de volta. Então fala, olha, salvai-os, arrebatando, que é outra palavra. Ele fala assim, olha, levar pela força, leve pela força, ainda que seja necessário. Mas tende cuidado com uma coisa. Cuidado com as atitudes deles. Abomine, odeie até a roupa deles. Ou seja, confirma uma palavra que todo mundo fala, mas é corriqueira. Eu amo o pecador, mas odeio o quê? O pecado. Não é isso? É bíblico, está aqui. Faça isso com ele, mas com temor e se livrando de toda a sujeira. Ou seja, tu vai arrebatar a alma dele, tu quer que ele saia daquela situação e não simplesmente dê um conselho para ele. Os duvidosos não precisam de conselho. Porque a pessoa, quando entrou nessa palavra dúvida, ela está correndo um sério perigo. Os irmãos vão ver no decorrer do estudo. Um sério perigo. Por quê? Porque elas precisam que alguém tenha compaixão e fale assim, olha, saia dessa dúvida. Já ouviram falar da palavra cochear na Bíblia? Com X? Cochear é mancar. Mas é um mancar que faz com que você não consiga ficar em linha reta. Você faz assim e assim. Assim e assim. Tem uma... Nessa pisa desse lado, aumenta do outro. Então você não consegue manter uma linha reta. Quando Josué falou assim, olha, até quando cocheareis entre dois deuses? Olha que coisa interessante. Até quando vocês vão ficar nessa situação? Se Baal é Deus, seguir. Se o Senhor é Deus, seguir. Até quando, perdão? Josué não falou nem Deus. Josué falou Deus do Egito, não é isso? E Baal. Quem falou foi Elias. Que falou assim, até quando cocheareis, quando estava no Monte Carmelo? Lembra do acontecimento no Monte Carmelo? Ele falou assim, até quando vocês vão cochear entre dois deuses? Por quê? Porque aquele povo servia Baal, mas tinha lembrança que servia o Deus vivo. Então eles imitavam, eles serviam a Baal, imitando como se estivesse servindo a Deus. Sabe, não é nem sincretismo, por isso ele fala, até quando vocês vão cochear, vão mancar? Quem é Deus nessa história? É Baal ou é o Senhor? Quando ele usa a palavra, ele fala Elohim, ou seja, o Senhor, que é um Deus, não que ele está chamando Senhor de um Deus, mas ele fala, essa palavra Elohim fala assim, quem é Deus? O Deus Baal ou o Deus o Senhor? Não há outro Deus, senão o Senhor, e Senhor que rege vocês. Então ele vai, olha só, salvai alguns arrebatando do fogo, 23. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Agora eu quero, não estava programado, não vou ler, o 24. O 24, por favor, irmã Elizabeth. Lê para mim, por favor, 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar... Só um minutinho, Beth. Alguém pode pegar uma cadeira separada? Isso. Deve ser, mas pegar uma outra ali para... Isso. Pode ler, irmã Elizabeth. Fala, Ronaldo, que essa parte. É Judas, versículo 24. Ora, Judas, versículo 24. Estamos falando sobre dúvida, é a finalização do estudo. Peraí, Beth, só um minutinho. Lá no finalzinho. Antes do Apocalipse. Pode ler, Beth, por favor. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria perante a sua glória. Para. Isso, só até aí. Porque tem uma vírgula, mas depois é uma doxologia. Quem é que está segurando você no caminho, Elizabeth? Segundo essa palavra? Deus. E Deus, o Senhor. Mas, claro, Zé, que o Senhor não é assim, não. Se considerássemos na literalidade da palavra, nós jamais desobedeceríamos e seríamos duvidosos. Porque falar isso é fácil. Claro que Deus guia a minha vida. Quem é que vai falar que não é Deus que está guiando? Só que aqui está dizendo, olha, aquele que é poderoso. Ele usou essa palavra, aquele que é poderoso para vos guardar de quê, Silvia? Tropeçar. E apresentar vocês mais ou menos perfeitos diante de Deus? É isso que está dizendo a palavra aí? Imaculado. A sua diz imaculado? A minha diz irrepreensível. É isso? Irrepreensível. Mas isso irrepreensível é segundo Deus. É Ele que olha você. No final, nessa linha do tempo que só nós percebemos, e Ele é onisciente, Ele olha e fala assim,
foram irrepreensíveis, mesmo que tenham sofrido repreensões, vocês entenderam? Porque a repreensão de Deus significa o quê? A repreensão de Deus na nossa vida é para quê? Porque nós somos o que dele? Filhos. Então ele corrige aquele que ama. Mas no final ele fala assim: eu, Jesus Cristo, apresento todos eles irrepreensíveis. Ou seja, eles chegaram pela confiança em mim até que eu seu reino. E de tropeçar e apresentá-los irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. E termina, Beth, 25. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Isso. Então vocês viram que isso aí um contexto completo sobre dúvida. Mas e quando a dúvida? E quando você pede para ter um conhecimento melhor de Deus? Quantas pessoas praticam isso, né? Vocês vão ver o perigo da dúvida. Quantas pessoas pedem: Senhor, me dá conhecimento de Ti? O Salmo 119, se eu não me engano, versículo 27, fala assim: Senhor, eu vou pedir até a Joyce para ler. Só a Joyce, vocês ouvem, depois que você ler 119, versículo 27. Eu acho que é esse versículo 119, vocês vão ver que maravilha. E eu quero que vocês prestem atenção nesse versículo, por isso que eu digo, não leiam um de vocês não, para que vocês entendam. 119 é isso? É o 27? Isso, faz-me entender o caminho. Isso, lê bem alto. Faz-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas. Tá bom, que dependência tem aí, Alessandra? Olha só o que ela leu. É simples. O entendimento. Para quê? Eu tenho que entender, eu só posso falar das coisas de Deus, as maravilhas, se eu o quê? Se eu tiver entendimento. Se o Senhor me revelou. Isso, se eu entendê-las. Entendeu, Pet? Depois você pode pesquisar em casa, porque é bom ouvir de outra pessoa. Faz-me entender o caminho dos teus preceitos. A minha diz, com os melhores textos, fala assim: só assim falarei das suas maravilhas. Não tem, Ronaldo, como você falar das maravilhas de Deus se você não mais entende. Como? Você quando... Como é que é? A receita é produzida, é isso que fala? Você faz. Você executa uma receita de um alimento. E você chegou a um ponto de dizer: que maravilha. Você vai falar desse alimento? Sim, vai ser gostoso pra caramba. É assim que você vai falar? Não, você compreende aquilo ali. Você fala só: perceba tal coisa. Olha bem, está sentindo, está no sabor no fundo, porque você tem percepção completa daquilo ali. Então você pode falar. Mas se você não compreende as coisas de Deus, como é que você pode repeti-las para uma outra pessoa? Você vai até repetir, mas vai repetir o quê? Com o quê? No coração? Dúvida? Com dúvida. Mas você repete, porque a minha função é repetir, mas no teu coração você não crê. Então, ainda existe essa dúvida do conhecimento. Quer ver? Abre Tiago, por favor. Tiago, muito conhecido dos irmãos. Todo mundo acha que é Tiago. É só voltar um pouquinho. Tiago. Capítulo 1 mesmo. Peraí. Vocês vão ver dúvidas quando a pessoa pede para conhecer as maravilhas de Deus. E graças ao bom Pai, que a palavra de Deus não deixa ninguém enganado, muitos preferem ouvir homens. Preferem ouvir homens que nunca vão comprovar nada para vocês, mas vão vencê-los no entendimento pela, como se diz, a forçação de barra na mente. Ou seja, insiste naquilo ali e a pessoa acaba se deixando levar. Lembra da dúvida no caminho? Acaba se desviando da verdadeira. Lê para mim, Joyce, por favor. O versículo 5, por favor, 1, versículo 5, bem alto. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus,
que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração vacilante é inconstante em todos os seus caminhos. Isso. Mas glorie-se... Peraí, não. Até aí. Repete só o 8. O homem de coração vacilante é inconstante em todos os seus caminhos. Pronto. A profundidade disso que o Tiago escreveu é uma coisa assim ímpar. Ele fala assim, ele já começa dando uma certeza para você, ó, aquele que deseja conhecimento de Deus, e só tem uma utilidade o conhecimento de Deus, a única. Quanto mais você conhece a Deus, mais você faz o quê? Se aproxima do Senhor, mais caminho. Fazendo o quê? Se aproxima em que ação? Fazendo o quê? Aqui, ó. Caminhando. Caminhando. Então, ó, peça, porém, o quê? Confiando. Crendo. Com fé, não é isso? Em nada, qual é a palavra que está aí? Duvidando, é a mesma tradução. Em nada, é uma ordem, não duvide. Você quer, então você não duvida. Lembra do Salmo 119, versículo 7? Se eu fazem-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei das suas maravilhas. Pela graça e misericórdia de Deus, se hoje estou falando de maravilhas, porque a palavra de Deus não é minha, pertence a Ele, é porque um dia o Senhor me deu um entendimento. E eu temo e tremo por ter recebido isso. Por quê? Porque no lugar da vanglória, que muitos homens podem ter fazendo seus estudos, sempre direcionados por outros eruditos, a palavra, para mim e para outros milhões de pessoas como eu na face da terra, foi revelada. E eu temo e tremo. Então quando ele fala assim, olha, peça porém com fé e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante a quê, Sandra? Depois ler aí. Peça porém com fé. O 6. Pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Tal homem não deve pensar que receberá do Senhor alguma coisa. O que significa isso? É como a onda impelida pelo vento. O que significa? O que ele quis dizer com isso? O que duvida é como uma onda impelida pelo vento. Vai e volta. Isso, mas vai e volta por quê? O que está impelindo? O que está impelindo a pessoa, a onda? A dúvida. Isso, o vento que segura o quê? A dúvida. Ou seja, uma hora eu estou aqui, daqui a pouco eu tenho dúvida, outra hora eu estou aqui. E isso não é uma brincadeira, irmão. Deus não ri disso. O Senhor não ri, pode perguntar, Beth. Uma dúvida que eu tenho assim, em relação à coisa assim, da fé, quando nós queremos alguma coisa do Senhor, Certo. querendo ou não, às vezes aquilo demora, entra uma dúvida, Deus pode não me abençoar, então é por isso que muitas vezes nós não recebemos a bênção de Deus. O próprio Tiago mesmo que fala, né? Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar no vosso deleite. Olha bem. E quando você pede e não recebe, a palavra de Deus diz que você faz guerra. E fala literalmente, alguns matam porque não receberam. O pedido, Beth, e nós vamos ver isso aqui também, graças a Deus pela pergunta, os irmãos vão pedir o que Deus colocou no coração. Lembra da parábola do filho, do pai mau, que sabe dar boas coisas aos filhos? Ó, se vocês são maus, sabe quando o filho está pedindo uma coisa que é necessário para ele? Pediu comida, ele não vai dar uma cobra, ele não vai dar uma pedra para o filho. Ele pediu comida. O vosso Pai está no céu, não é isso que diz a palavra? Sabe que necessitar dessas coisas. Então, muitas vezes, o nosso coração, ele é protegido por Deus, negando o que você está pedindo. Não dizendo não para você, simplesmente não faz nada. Bem-aventurado o temente a Deus, que o Senhor priva. Porque há muitos... Porque Não é uma regra. Porque você fala assim, eu queria tanto isso e não recebi. Você ainda está naquele dia, está no outro, e pode ser que você parte e não receba. A brincadeira do carro lá do primeiro estudo. Só que, irmãos, é muito complicado para explicar isso, não para a irmã Elizabeth, mas para um conjunto de pessoas que vive como? Querendo coisas. As pessoas querem. Mas quer para quê? Pergunta para você. Para que você quer? Isso é humano.
Porque quando a Bíblia fala falta de sabedoria, essa palavra Sofia, que é o nome da filha do Alessandro, é Sofia mesmo, S-O-P-H-I-A, Sofia, escrito desse jeito. Ela condiciona a sabedoria humana diante de Deus, não é sabedoria humana falsa não. Condicionamento de sabedoria humana e celestial. A humana, Provérbios, não é isso? Salmos, mesmo sendo dado por Deus. Condicionamento humano, ou seja, indica, Provérbios então nem se fala, indica a condição do homem com relação ao que ele vê de impiedade e de coisas celestiais. Mas a celestial é aquela que está na mente da pessoa, é a outra parte de que recebe. É um condicionamento como se você tivesse literalmente a mente de Cristo. A mente de Cristo. Ou seja, é concedido um entendimento para você que você já não se importa com o primeiro entendimento. O primeiro depende do segundo. O segundo é ímpar. Ele não depende do primeiro. Ele pode conceder o primeiro, mas ele é que é valioso. Ou seja, um conhecimento dado na mente que comprova o que Paulo fala no capítulo 12, acho que versículo 3 de Romanos, fala assim, olha, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Conformar você foi obrigado a tomar uma forma. Por quê? Isso aqui, o mundo tem um buraco. Conformar, ou seja, eu quero me encaixar no mundo, então eu tenho que criar essa forma. A água toma forma de quê? Não toma forma do copo? Isso. Ela toma a forma do objeto que ela é colocada. Isso é conformar. Mas transformai-vos. No grego é metamorfos. Metamorfo. Ou seja, transformai-vos por meio de o quê? Por meio da renovação de quê? Do vosso entendimento. Essa palavra entendimento tem coligação com Sofia. Ou seja, o Senhor renovou o teu entendimento. Então, Beth, voltando para a pergunta, esse entendimento vai barrar um monte de coisa na sua vida. Não que você não deva. Você literalmente vai ser comandada por Ele. Então, sendo comandada por Ele, você saberá que tudo que o Senhor faz para você sem você pedir é sempre bom. Exemplo. No final do livro de Samuel, está lá os valentes de Davi, lembra dos 30 valentes? E fulano matou tantos com uma lança. E chega uma parte que ele fala assim, que Davi estava um dia fora de Belém e os filisteus tinham sitiado. A irmã vai entender isso. Poxa, eu queria tanto uma coisa. Todo mundo que está aqui. Tinha sitiado, depois você lê no final de 2 Samuel. E Davi estava fora de Belém. Aí Davi falou assim, ai, como eu queria beber aquela água que tem no poço de Belém. E olha, eu sei o que é isso. Já viram quando você, Ronaldo, você bebe água em algum lugar? Tu bebe água em vários lugares, mas tem um lugar específico que você fala assim, cara, aquela água ali é boa. Exemplo, tipo assim, você não... É sério, isso acontece. Você lembra da água. Quer ver? Eu tenho lembrança da água da irmã da igreja, que ela tem um poço artesiano, ela me deu um copo d'água. Eu nunca tomei uma água desse jeito. A água não tem sabor, mas caramba, até hoje me recordo, no poço artesiano. Irmã Olga, vou citar aqui porque é conhecidíssima minha de muitos anos. Ela me deu um copo d'água. E eu provei a água, que eu não esqueço. Então Davi tinha essa lembrança, o poço de Belém, a água mais pura que tinha. E eu falei assim, poxa, ele murmurou com ele assim, olha só. Ele tinha os homens tudo tomando conta dele. Poxa, caramba, que vontade de beber daquela água do poço de Belém. Mas não podia entrar, estava sitiada pelos filisteus. A Bíblia fala que os valentes dele não falaram nada com ele. Olha, é muito importante para o nosso Senhor. É uma coisa que ele deseja muito para a vida dele. Foram lá, entraram, Filipe, no arraial dos filisteus, caíram na pancada com todo mundo, se feriram, mas conseguiram entrar e sair com a água. Colocaram a vida em risco. Porque olharam e viram que o desejo dele era bom. Poxa, ele tem saudade daquele poço, ele ama a cidade. Ele está com o coração dele partido. Façamos isso por Davi. E chegou com a água. Agora pensa, Beth. Foi boa pergunta. Porque isso denota o entendimento de dúvida. Quando a água chegou para Davi, pensa bem, você pede uma coisa, é lícito no teu coração, Deus literalmente lhe deu. Toma aqui, Elizabeth. É muito importante. Agora o teu sonho está realizado. Lembre-se, sonho tem a ver com o céu, com esse mundo. Independente de ser bom ou não, tem a ver aqui. As coisas que recebemos, nós não vamos levar nada. Nenhuma situação. Aí, a água chegou para Davi. E Davi,
olhou aquela água, os olhos dele, eu fico pensando que a água do Poço Belém, eles todos machucados. Eu fico interpretando assim, porque não entraram lá e, oi, tudo bem, vou pegar uma água aqui. Eles olharam assim, Davi está aqui, ó, a água que você tanto deseja. Foram instrumentos abençoadores para a vida de Davi. Olha, está aqui. Davi olhou, isso é certeza, irmãos. E falou assim, é meu? Olhou para o céu? Sim. É teu? Meu pai. Eu estou fazendo uma alegoria. Não acredito. O Senhor me deu mesmo isso? Sim, meu servo. Para você saciar a sua sede. Ele olhou para os homens dele, olhou para a preciosidade da mão. Isso simboliza aquilo que nós tanto queremos a vida toda. E a Bíblia fala assim, não é lícito que eu beba essa água que quase custou a vida dos meus homens. A Bíblia fala que ele olhou para Deus e derramou diante do Senhor. Gente, desde a minha conversão, eu nunca vou esquecer isso. Isso marcou a minha vida. Você devolve para Deus, porque só o fato dele ter me dado, não é físico isso, é um comparativo. Você também fala assim, Senhor, no meu coração eu sei que eu recebo qualquer coisa do Senhor, por isso ela toda é devolvida. Então eu comparo, um pai está aqui e tem 2 filhos na frente dele, e os 2 tinham o mesmo desejo, e ele concede num determinado ano, você toma aqui, ó. Entenda, Ronaldo? Está aqui, ó, eu dei para vocês 2. Um fica alegre, é lícito diante de Deus você ficar alegre. Caramba, que bom, pai, muito obrigado, Senhor. O outro olha assim, poxa, pai, isso é muito importante para mim. Olha, pai, fica com o Senhor, guarda, é meu, mas guarda. Eu quero que o Senhor guarde. É mesmo, filho? Tem certeza? Sim. O segundo filho, o primeiro não pecou, é um direito dele, mas o segundo demonstrou o quê? Com relação ao pai. Quando ele entrega tudo aquilo que ele mais queria na vida, ele entrega. Gratidão. A gratidão dentro disso. Confiança. Pô, gente, sério, não tem como você não perceber com glória isso. Pai, eu confio em Ti. Então, olha só, a ausência total de dúvida. Fé é a ausência total de dúvida. Não existe dúvida na fé. Então, muito obrigado, irmã Elizabeth, pela pergunta. Tem como compreender a parte espiritual dessa resposta? Ou seja, Senhor, a minha confiança é tanta em Ti, que tudo que o Senhor colocou para mim, com certeza o Senhor guardará. Ou seja, no meu coração eu recebi junto com o meu irmão. No entanto, eu entrego o Senhor de volta. Isso é total confiança no Senhor. Nós estamos aonde? Tiago, então. O Silvio, lê para mim somente a parte que fala homem de ânimo dobre. Deixa eu ver qual é o versículo, me perdi aqui. 8. O 8, perdão, o Santo só leu até o 7, não é isso? Até o 7, então lê o 8, Silvio. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Olha só, sabe o que quer dizer isso no grego? Mente dupla, totalmente dividido. Mente dupla, ou seja, a ciência comprova que você, tipo assim, as pessoas dizem assim, uma pessoa pode ter 2 personalidades, só que persona é uma só. Isso é conversa fiada, isso é conversa de demônio mesmo. Porque pronto, tem dupla personalidade. Você pode ser até 2 caras, concorda? Você pode ser assim, uma pessoa na presença de um bom, na presença do outro você é um traste, não é isso? Então, isso é caráter. Mas aqui quando fala homem de ânimo dobre, ou seja, é mente dupla. Olha só, mente dupla, ou seja, eu consigo estar em 2 situações. Uma, como se diz a palavra? Uma em relação à outra contraditória. Ou seja, eu tenho uma situação que choca com outra e vivo nas 2 ao mesmo tempo. Então, o pedido que eu fiz para Deus tinha sinceridade? Os homens não pedem coisas a Deus para gastar com os deleites dele. Os poderosos não falam, foi Deus que me deu, eu estou aqui governando, porque foi Deus que me mandou. Sim, Deus te mandou. Nabucodonosor também foi enviado por Deus, não foi, o Sandro? Foi enviado por Deus. No entanto, ele já queria punir a Síria. Enviou Nabucodonosor, e Nabucodonosor falou, o Senhor Deus me deu todos os povos do mundo. Me deu todos os povos na minha mão. Verdade, deu sim, deu. O coração dele foi entrando isso, até o dia que ele falou assim,
Não é essa Babilônia, o grande império que eu construí? A Bíblia fala que na mesma hora ouviu uma voz do céu assim, passou de ti o teu reino. Transformou ele num bicho. Está lá em Daniel. E ele ficou 7 anos, sem entendimento nenhum, pastando, comendo grama. Até que veio o entendimento. Lembra daquele que quer sabedoria, que tem a ver com entendimento? Até que lhe veio o entendimento por 1 minuto. Eu vou conceder seu animal. Que você tenha 1 minuto para ver o que você vai fazer. Olha só, Ronaldo, você perdeu todo o entendimento. Por exemplo, você virou um bicho, está entendendo? Você virou um bicho. Deus concede, vou te dar 1 minuto de entendimento. É como um gato, por 1 minuto, ter a compreensão do ser humano. Para ver que uso você vai fazer. A Bíblia fala que ao vir o entendimento, fala assim, glorificado seja o Senhor, que tira e dá quem Ele quiser. Que tem o comando e que ninguém pode fazer nada sem a ordem dele. E a Bíblia fala que ele foi restaurado ao seu reino totalmente mudado. Mandou uma carta para o reino dizendo assim, olha, nada que é executado na terra pode vir de homens. Só o Senhor pode fazer. Então, quando fala ânimo dobre, simplesmente dupla, totalmente dividido. Agora vai, por favor, para João 4. E quando nós colocamos dúvida, nós condicionamos a fé. Já pensaram nisso? Olha só, eu tenho fé condicionada. Os irmãos vão ver uma situação comparada com outra. Não se impõe condição à fé. Quando você impõe condição à fé, tipo, me dá, mas não me mata não, Senhor. Que rei falou isso? Ah, Senhor, eu te servi tanto, fiz tanta coisa boa, e o Senhor agora diz que eu vou morrer. Quem me lembra que rei foi esse de Israel? Ezequias. Quando ele falou, tá bom então, fala para ele que ele vai ficar curado da doença, eu vou dar mais 15 anos. O que ele pediu? Um sinal, não foi? Pediu um sinal. Condicionou, o Senhor deu para ele um sinal. Mas vocês vão ver o que Jesus fala aqui acerca dessa situação que também aconteceu com Ezequias. João 4, 46 ao 54. João 4. Esse eu vou pedir alguém para ler. Lê, Joyce, para mim, por favor. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse, se não virdes sinais e milagres, não crereis. Isso foi uma coisa saudável que Jesus falou para ele? Ele não foi com Jesus e falou o quê? Mestre, vamos comigo, desce agora. Quando fala desce, não é do cavalo não, desce, ou seja, para a cidade onde ele morava, que estava distante. Desce agora, senão não vai dar tempo. Olha bem, Beth, ele cria em Cristo, mas não vai dar tempo para salvar o meu filho. Ah, sim. Se vocês não viram eu chegar lá e fazer assim, ó, levanta-te, criança. Não é isso? As pessoas não buscam isso. Já foi explicado aqui. O sinal é uma evidência da fé salvadora. Quando você vê um sinal, você começa a caminhar os caminhos de Deus, porque você viu um sinal, mas não porque esse sinal é maravilhoso, você quer ver mais, porque esse sinal comprova que o maior sinal de todos é a salvação. Esse homem falou, vem comigo. O versículo diz, se não te vir sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Continuou insistindo, pessoal, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. Que Jesus fez aqui? Como é que ele curou o garoto? Usando o quê? Lê, não deu aí o 50? Lê. Jesus lhe respondeu, vai, o teu filho viverá. O homem creu na palavra que Jesus lhe dissera e partiu. Isso. Olha bem, você vai ver que esse homem creu. Mas antes ele fez o quê? Desce comigo. Não deveria ser o contrário? Mas isso aí é suposição. Não, é bíblico.
Os irmãos vão ver uma outra pessoa totalmente especial que morava na mesma cidade que ele. Qual era a cidade desse homem? Quem fala? Quem sabe? Aí, olha bem, qual era a cidade? Aí em cima falou Cafarnaum. Cafarnaum. Guarde esse texto aí, guarde assim, na mente. Lembra? Ele não pediu sinal? Depois foi uma maravilha, né? Já converteu ele, família, converteu todo mundo. Então todo mundo, você tá vendo? Foi isso. Olha esse outro. É João, perdão, Mateus 8. Nós já lemos aqui no estudo. Mateus 8. Vou deixar a minha até marcada aqui, que eu posso querer voltar. Mateus 8. É uma comparação agora, a gente vai comparar. Vai comparar a situação de um e do outro. Os dois da mesma cidade. Se eu não me engano, da mesma cidade. Mateus 8. Achou, Silvia? Então, pedi você para ler, por favor, se você puder. Bem alto. 8, do 5 ao 10. Por favor. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente Só um atormentado. minutinho só. Um era quem? O filho. Realmente denota desespero, não é isso? Sim. Meu filho. Esse é apenas o quê? Apenas que eu digo em situação de... Não é um parente, é o que dele? Criado. Um criado. Continua, Silvio. E dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. Entendeu agora? O que Jesus fez? Falou que ia. Eu irei. E... E o centurião: Não, peraí. Repete só esse. Eu irei. Eu irei e lhe darei saúde. Isso, eu irei. Vamos lá, onde é que é a casa? Lembra do outro? Falou, vem comigo, senhor, ele vai morrer. Vocês lembram de Marta, a irmã de Lázaro? Com Jesus? Se o senhor não tivesse aqui, ele não teria morrido. Era só Jesus ter falado de lá. Era só ele ter falado. No entanto, a Bíblia fala assim, caramba, todo mundo, se o senhor não tivesse aqui, se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Não, teu irmão vai viver. Ah, eu sei. Na ressurreição do justo, eu sei. Não. Aquele que crê em mim, ainda que esteja o quê? Morto, viverá. Aí ele fala, se continua, repete 7 e continua. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. Certo. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Olha bem, não sou digno. Reconhecimento de quê, Sandra? Do estado dele. Qual era o estado dele? Eu não sou digno. De inferioridade. Ou de Pecador. pecador. Olha só. Totalmente assim, totalmente lá embaixo. Eu não sou digno. Não, eu não sou digno. Mas, no entanto, olha o contrário do outro. Fala apenas uma palavra. Fala, Beth. Marca esse que a gente falou. Assim, essa atitude de Jesus seria de acordo assim, com a confiança que aquelas pessoas têm nele? O que Jesus sabe da irmã? Quase tudo? Tudo. A irmã crê realmente? Crê realmente, Jesus sabe tudo. Até aquilo que a irmã não sabe. Sim. Isso. Está respondendo a pergunta. Ele sempre olha a situação. Lembra da agora que nós comentamos do pai que recebe do filho a entrega? É mais ou menos isso. A representação mais ou menos essa. Olha, eu vou lá contigo. Importantíssimo isso, né? Não, Senhor. Olha o meu estado, não sou digno. A água de Davi, olha, não é justo. É muito bom, é lícito eu fazer uso disso na minha vida, mas não é justo, eu não acho justo. O Senhor foi bondoso comigo e eu sou merecedor disso. Aí ele fala assim, basta o quê? Uma palavra. Então ele estava olhando o coração. Quer ver? Vai completar. Vai, Silvio. Versículo? Não. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isto, e ele o faz. Se ele quer um homem totalmente abaixo,
Ele estava debaixo de ordens e ele também dava ordens. Ele está dizendo, olha só, eu dou ordens. E o meu criado que está doente, ele recebe ordens de mim. Olha a resposta de Jesus. Completa, Silvia. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso. Me desculpa, você vai ler de novo. Não repararam, é que vocês, assim, talvez reparem, mas muitas vezes não reparam. Qual é o início da frase? Maravilhoso. Como? Maravilhoso no grego ficou assim, ó. Mas não quer dizer que ele não sabia. A condição humana de Cristo fazia com que ele se alegrasse. E maravilhou-se Jesus e falou assim, olha, ele já sabia. Mas pensa bem, na onisciência, ele como homem, ele conhecendo o coração do homem, ele estava vendo, agora como homem, a parte humana dele estava vendo assim, ó, não só conhecia o coração, como houve o exemplo diante dele, ou seja, Senhor, eu creio em Ti, ainda que o Senhor faça estar um dedo daqui. Completa o versículo, Silvio. Esse é repetindo a parte do planeta. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Isso, entenderam agora? A ausência total de quê? De dúvida. O outro não foi perfeito como esse. O medo tomou conta, mas ele cria. Lembra do pai do menino lunático? Lunático, não é isso que diz o texto lá? Que na verdade era um demônio, ele fala. Ele falou assim, Senhor, olha, eu creio. Me sustenta na minha incredulidade, não é isso que fala? Então agora, esse que Jesus chegou ao título e falou assim, olha, jamais vi até em Israel tamanha fé. Tamanha fé. Tamanha confiança. Olha, ele veio até mim e já reconheceu, olha o trabalho de salvação, todinha. Ele já reconheceu como pecador. Lembra do Espírito convencerá o homem do pecado, do juízo e da justiça? Já chegou diante de Cristo confessando, Senhor, eu não sou digno, eu sou pecador, eu careço de ser observado por Ti, de ser julgado por Ti. Mas se falar alguma coisa daqui mesmo, o meu criado, ele tinha o que no coração? O que esse homem centurião tinha no coração? Ele era um centurião romano. O centurião era romano. E o criado dele poderia ser até um hebreu. O que esse homem tinha no coração? Uma única palavra. Fé. Confiar. Não. Olha o que ele falou. Meu servo está doente. Compaixão. Que exemplifica o quê? Amor. Amor. Esse homem saiu da cidade dele e falou assim, meu servo não vai morrer. Irmãos, observe os detalhes da palavra, meu servo não vai morrer. Observe que a palavra ela se revela. Então, quando vocês leem em casa, percebam assim, Senhor, me mostra todos os detalhes para que minha vida seja edificada. Já viram como é rico? Nenhuma literatura no mundo tem isso. De você ler isso, é revelado para você, revelando o amor desse homem. Eu quero o meu servo, meu criado. Eu quero que ele viva. Viva, ele moveu tudo. Abram voltando para João, né? Os irmãos entenderam a comparação aí? E foi boa a tua pergunta, Beth, porque a tua pergunta está envolvida em tudo isso, já reparou? Em tudo isso. Tudo. Olha, baixa uma palavra assim. Simplesmente, eu quero que você vá lá comigo, porque você indo lá, eu tenho certeza que a coisa vai se realizar. Sabe? A dúvida vai impedir você de receber qualquer coisa. Porque quando você tem ausência de dúvida, com certeza o que você está desejando ou qualquer outra coisa na sua vida, provém de Deus. Ele quer lhe dar. Se tiver dúvida, nada acontece. Olha, na verdade, às vezes as coisas até acontecem. Quer ver um exemplo? Vou citar um exemplo. Eu peço uma coisa, eu vou lá e compro. Eu vou lá e compro. Onde está a dúvida nisso? Interessante isso aí. A dúvida está que você não vai ter certeza se foi Deus que lhe deu, se foi vontade tua. Vai viver a vida toda assim, graças a Deus o professor fez uma bênção comigo. Mas eu fui lá, eu peguei, juntei o dinheiro, Deus que me deu o dinheiro. Sabe? Isso é dúvida. Você nunca tem certeza. Agora, já viu uma coisa quando você não pediu, quando você não buscou, inclusive no teu coração você nem queria, e o Senhor lhe concede? Eu ouvi o testemunho de um irmão uma vez, que falou para mim assim, rapaz, eu detesto televisão, e já estou na terceira que eu ganhei em sorteio da empresa.
Ele tinha 3 televisões na casa, não assistia nenhuma. Ele falou assim, não, perdão, ele tinha uma televisão e 2 em sorteio da empresa. Num ano e no outro. E ele falou assim, como é que pode isso? É você, eu entendo. É o Senhor concedendo aquilo que nunca vai atrapalhar a sua vida. Mas não porque se eu não preciso do que Ele deu, não. É apenas um sinal. Eu concedo qualquer coisa boa, porque você nunca vai ficar dependente disso. Nunca. A situação sempre é essa. João, capítulo 6, não é isso? Não falou ainda, não estava na conta. Hein? Não falou ainda, né? Não, é João. Não, eu falei que os dois foram comparados, agora é João 6. Voltando para João. João 6. Lê do versículo 60. Não, perdão. Lê o versículo 60. Eu vou pedir. Achou, Ronaldo? Uhum. 6. Lê para mim, Ronaldo, bem alto, para captar aqui. O versículo 60 somente. 60? 60. É 6,60. João. Isso aqui, 39. 60. Ah, porque o número é entre as frases, não é isso? Aqui, 59. Isso. Quando Mas aparece tá Jesus, 60. tá Jesus. Ah. Muito, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? E já não andavam mais com ele. Muitos se afastaram. Discurso, ou seja, aquilo que saiu da boca de Jesus. Agora começou a falar muito duro. Nós estamos falando de dúvida. Vai agora, Beth, lê para mim. O versículo, o Ronaldo leu 60, porque é muito grande, eu estou pulando. Sim. Não. Lê, Beth, agora o 61, até eu pedir para parar. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes, isto vos escandaliza? Continua. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Continua. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Só um minuto, marca aí. Lembra que eles escandalizaram porque ouviram de Jesus? É muito bom, olha só. É muito bom quando tu começa a seguir, tem aquela alegria, não é isso? Mas as situações ruins da vida vão vindo e a palavra continua sendo forte e enérgica. Permanece, continua. Sabe? Não é a palavrinha que bate no teu ombro assim, continua, isso aí vai passar. Não, nunca fale isso com uma pessoa, isso vai passar, você não sabe. Você não sabe. É como chegar num enterro e querer consolar a pessoa que perdeu um ente querido. Fica calado. Ela vai ter que passar por aquela dor. Por isso tem o nome de quê? Luto. Ou seja, ele tem uma duração, não tem como ele amenizar. Ninguém sai do luto. O Alessandro tem 2 perdas na vida dele e sabe que o luto sempre é o mesmo, não é, Sandro? Sempre é o mesmo. Continua, Beth. O versículo 64 agora, isso, continua. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. Certo. E dizia, por isso eu vos digo que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Continua. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Lembre-se, Jesus tinha mais discípulos do que os 12. Chegou a ter 70. É isso que ele enviou. 70 discípulos. Aqueles que prometeram, falavam assim, nós seguiremos para onde for. Isso. Agora que vem o fechamento. Vai. Parou no... Agora é 67. Continua. Então disse Jesus aos 12,
Quereis vós também retirar? Olha, é uma palavra que é ruim de ouvir. Quer, Joyce? Quer abandonar tudo que ouviste da boca do teu pai com relação às coisas de Deus e seguir a sua dúvida? É uma pena. Vamos falar isso. Vocês querem se retirar também, já que vocês acham que têm certeza que longe de mim vocês vão viver melhor? É isso que ele está me dizendo. Qual foi a resposta? Respondendo-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Isso, pronto. Até aí tudo bem, não é isso? Olha, para quem iremos? Hein? Qualquer pessoa pode pronunciar isso e até falar diante de Deus. Olha, para quem eu vou? As palavras de vida eterna só estão em Cristo Jesus. Mas o segundo, olha só o outro versículo. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Sabe que palavra é essa conhecida? Hein? Sofia. Entendimento dado por Deus, ou seja, mas nós temos crido e conhecemos. Lembra? Se creres em mim, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Nós estamos encerrando. E nós temos crido e conhecido que tu és o quê? Filho de Deus. Não, o finalzinho, repete o 69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quantos por cento, isso, conhecido. Quantos por cento de dúvida vocês acham que tem nessa frase? Zero. Zero. Vocês querem se retirar ou não? Opção, vocês têm essa opção. Querem se retirar? Sim, não. Nós sabemos o que fizemos lá na praia, de largar toda a nossa empresa lá, porque nosso coração ardia. Ronaldo, seguir a Cristo, você sente o coração arder. Eu não quero mais retornar, não quero. As trevas vai virar mendigo. Vai ficar lá no pó. No entanto, eu sei o que me espera. Ausência de dúvida. Total ausência. E para encerrar. Vamos encerrar. Perdão, não. Abre Apocalipse 3,16. E depois nós vamos para Romanos e vamos encerrar. 3. Apocalipse 3,16. Como João 3,16. Apocalipse 3,16. Lembra das cartas da igreja? Não é isso? As 7 igrejas da Ásia? Então, essa é a última. A igreja de Laodiceia. Eu vou ler para os irmãos. Espera todo mundo achar. Achou, Ronaldo? Vamos ver aqui, peraí. Se eu começo do início. Aqui, vamos lá. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei. Lê para mim, Silvio, por favor. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fores frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Isso. Vocês sabem no original o que significa morno e quente? Simplesmente indiferença para com as coisas de Deus. Quando fala quente, é total apreço às coisas de Deus. Ou seja, o que Pedro falou. Quente é uma metáfora dentro do original. Ou seja, total confiança e percepção das coisas do céu. Quando é frio, é total indiferença. Total indiferença, sim. Eu posso até me conduzir, mas eu nem esquento a cabeça com nada. Mas quando fala morno, é uma junção das duas, vira abominação. Ou seja, você literalmente, como é que fala aqui? Assim porque o quê? Quem pode ler? És morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Eu tenho fervor e indiferença a todo tempo. Mas tudo falso. Tudo falso. Eu ajo com fervor e ao mesmo tempo ajo com indiferença. Lembra do ânimo dobre? Da mente dividida? É isso aí. Agora, para completar. Tudo que procede do pecado,
Tudo que procede da dúvida é pecado. Romanos 14, 23. E vamos finalizar. A João, Atos, Romanos. Romanos 14, 23. Quem vai, eu vou pedir o Miguel, 2 pessoas para ler o mesmo versículo. Vou pedir o Miguel e a Silvia ler depois de seguida. A não ser que seja a mesmíssima tradução. É mesmo. É mesmo? Hein? É. Então lê, Miguel, você, por favor. Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé. Isso. E tudo que não provém de fé é pecado. Olha, estava tendo uma discussão, olha, aquele que não quer comer, e o que quer? Ele falou que ambos eram do Senhor. Para a gente não ler o texto que é grande, não você deixa, um crê que pode comer e outro não. E isso, eu falei assim, ambos são do Senhor. Um prefere não comer, e o outro prefere comer. Mas aquele que come, mas com dúvidas, como é que diz o versículo, Miguel? Repete o versículo. Mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Pronto, é isso que eu quero pegar. Não existem algumas coisas. Todo mundo aqui ouça uma coisa. Dúvida é uma situação pecaminosa. Perdoável sim, como todo pecado, mas pecaminosa, ou seja, tudo que não provém de fé é o quê? Pecado. Isso. Não existe alguma coisa. Então, Beth, repensa a pergunta, não repensa a sua vida. Diz assim, poxa vida, a palavra de Deus me ensinou hoje, tudo que não provém de confiança no Senhor é pecado. Torna-se pecado. Porque há dúvida. Há dúvida. Então, como é que a gente pode completar o estudo da fé? Literalmente usando o texto de Hebreus. O meu justo, todo mundo sabe de qual, né? O meu justo viverá por fé. Se não for assim, Terei prazer. vamos lá todos juntos? O meu justo viverá por fé. Se não for assim, eu não tenho o que nele? Prazer, não tem prazer nele. Agora pensa, Ronaldo, se eu tenho prazer em você, não perfeição. Prazer em você olhar assim e falar assim, olha, eu apresento o Ronaldo, qual a forma que nós lemos? Irrepreensível. Por causa da confiança do Ronaldo. Estou dando o Ronaldo como exemplo. Irrepreensível. A irmã Beth entendeu todas as respostas bíblicas acerca da pergunta da irmã? Tem alguma dúvida ainda? Graças a Deus. Vamos nos colocar de pé e vamos orar? Só avisando para os irmãos uma coisa. Esse estudo foi baseado em Hebreus 6, ó. Não lançando de novo. Lembra das 3 duplas que tinha em Hebreus 6? Não lançando de novo. O ensino de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Uma coisa, não é isso? Aí vem a segunda, do ensino de batismo e da imposição de mãos. Do pecado e do juízo eterno. Nós vamos estudar essa sequência. Não importa se forem pequenas as próximas, não importa. Vamos estudar isso porque é a base do ensino cristão, que Hebreus 6 fala. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Deus de misericórdia, Deus de amor. Pai, em cuja santa presença nós estamos, te agradecemos, Senhor Deus amado, porque por infinita misericórdia, Senhor meu Deus, e pelo seu terno amor, em nome de Jesus Cristo nós recebemos o entendimento, Pai, mas não para gastarmos os nossos deleites, mas sim para a compreensão e termos firmeza no nosso caminho, porque caminhamos sobre a fé. Pai amado, nós queremos realmente, nós desejamos agradecer a Ti, porque ainda que o nosso coração titubeie, ainda que queira entrar dúvida no nosso coração, o Senhor vem com socorro e fala, não temas. Em nome de Jesus Cristo, Pai, te agradecendo por tudo que temos aprendido aqui nas manhãs de domingo. E leva os irmãos, após terminar tudo, para casa, debaixo da sua segurança. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, vamos cantar 2 louvores. Tá ligado a caixa aqui, Felipe? Para a gente encerrar com 2 louvores. Qual o título desse louvor mesmo? Bem-aventurado. Bem-aventurado. Não é uma música da Aline Barros, que tem título
Bem-aventuradas, que é de 2005, por aí, mais ou menos. E ela fala totalmente da palavra. Diz assim, ó. Jorge, me ajuda. Bem-aventurada está, firmado em tua casa, aquele que te louva, o coração está no nosso Bem-aventurada está, firmado em tua casa, aqueles que te louvam, o coração está no nosso Deus. Bem-aventurada que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, da força vem do nosso Deus, que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Oh, glória a Deus, nossa oração altíssimo, para esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Oh, meu Deus, oh, glória a Deus, nossa oração altíssimo, para esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurada está, firmado em tua casa, aqueles que te louvam, o coração está no nosso Deus, que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Oh, glória a Deus, nossa oração altíssimo, para esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Deus, oh, glória a Deus, nossa oração altíssimo, para esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, só tu és santo.
Sabe de qual? Derrota não é coisa. Ah, sei, Tudo bem, sei. vai. O que há contigo, amigo, que você anda batido, cabisbaixo sem direção? Eu não sei qual foi o motivo. Eu não sei qual foi o motivo que deixou você caído, mas saiba que Jesus estende a mão. Se levante do chão, pega a sua cabeça, pega a sua cabeça, derrota uma condição, siga para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, pega a sua cabeça, derrota não é coisa de cristão. Não é não, não é não, derrota não é coisa de cristão. Se a tristeza te pega pelo caminho, se a estrada estiver cheia de espinhos, saiba que não há vitória sem dor. Por causa de algum pecado, e se por causa de algum pecado o teu pai se tornar pesado, troque pelo paro do Senhor. Se levante do chão, se levante do chão, pega a sua cabeça, pega a sua cabeça, siga para o alto, siga para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, pega a sua cabeça, derrota não é coisa de cristão. Não é não, derrota não é coisa de cristão. Da tristeza, Da tua vida. se a tua vida está sitiada e parece uma cidade murada, derrube a muralha pela fé. Não limite, não limite no poder. Jesus disse no seu grande ensino: no meu nome você pode tudo o que quiser. Entendeu, Beck? Se levante do chão, pega a sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, pega a sua cabeça, derrota não é coisa de cristão. Não é não, derrota não é coisa de cristão. Não é não, derrota não é coisa de cristão. Amém, irmãos. Vamos encerrar. Em nome de Jesus. Deixa eu fechar aqui. Peraí, preciso. Viu?